Olá pessoal, vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos falar do personagem Mefibosete. A história dele está em 2 Samuel, capítulo 9, até o versículo 11. Eu vou ler o capítulo 9, versículo 7. Mas depois vocês leiam a história dele, que é muito interessante. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. A história de Mefibosete começa com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, porque antes Israel era julgado por juízes, mas aí eles viram que as outras nações tinham rei e eles queriam também um rei, né? Mas o rei deles era Jesus. Mas como eles insistiam, Deus levantou Saul para ser rei sobre eles, né? Mas Saul levou uma vida de desobediência, ele era rebelde, ele fazia as coisas de acordo com a sua vontade, sem consultar a Deus. Não adianta você ser rico, ser filho de crente, ter um bom cargo na sua empresa. Se você não viver uma vida de obediência diante do Senhor, obediência da palavra do Senhor, você não vai ser abençoado, você não vai conquistar as coisas, porque Deus exige de nós obediência. Então, para isso, Deus ungiu Davi para reinar sobre Israel. E Saul sabia disso, e ele perseguia Davi, tentando matar ele. Davi era ungido, mas ainda não tinha assumido o reinado, né? Mas Saul sabia que ele ia ser o próximo rei, né? E tentava matar ele de qualquer jeito. Mas Davi tinha uma profunda amizade com Jonatas. Eles se amavam mesmo como dois irmãos. Jonatas era filho de Saul. E em certa ocasião, que o rei Saul procurava Davi para matar ele, para tirar a vida dele, Jonatas ajudou Davi a fugir. Então, os dois ali, eles fizeram uma aliança. Davi jurou a Jonatas que, no caso de Jonatas morrer na guerra, Davi não destruiria a sua descendência. E Jonatas ajudaria Davi a fugir, né? Alguns anos depois, Jonatas e seu pai Saul foram mortos numa batalha. E Jonatas tinha um filho pequeno. Seu nome era Mefibosete. Muitos pregadores falam que Mefibosete caiu e ficou aleijado dos pés. Não, a Bíblia fala que ele já era aleijado dos pés. Então, provavelmente ele já tinha problema nos pés. Ele já nasceu com problemas nos pés, né? Mas pode ser que ele ainda andava com dificuldade. Aí depois que a babá derrubou ele, ele parou de andar, né? Então, esse Mefibosete, ele já era aleijado dos pés, né? Então, ele tinha uma babá que cuidava dele, né? Mas os inimigos iam invadir Israel para matar Saul e Jonatas, né? E aí eles mataram realmente Saul e Jonatas. E a babá, com pressa de fugir, pegou o Mefibosete para salvar a vida dele e acabou tropeçando e derrubou o Mefibosete no chão, né? E aí ele ficou aleijado dos pés. Então, provavelmente, antes ele andava e agora ele não conseguia andar mais, né? E aí ele ficou manco.
E Mefibosete foi morar em uma cidade chamada Lodebar, na casa de um homem rico, né? O homem rico acolheu ele, porque ele era deficiente, né? E geralmente naquele tempo, quem tinha algum defeito físico, ele precisava ficar separado do povo, ele não podia ficar no meio do povo, porque ele era considerado maldito, né? Muitos pregadores também falam que Lodebar era um lugar assim pobre, que os habitantes eram pobres, que os habitantes eram todos doentes, né? Tinham defeitos físicos, tal. A Bíblia não diz isso, mas pode ser que eles tenham concluído isso por causa do significado de Lodebar, que quer dizer sem pasto. A verdade é que Mefibosete não estava no lugar que deveria estar, né? Porque ele era de descendência real e ele estava numa cidade distante, escondido de todo mundo, morando de favor, e ele teve também as suas terras roubadas por Ziba, o seu servo. Em outro vídeo eu vou explicar quem era Ziba. E passou o tempo, né? Mefibosete morando naquela cidade lá distante, e Davi começou a reinar. Aí um dia Davi lembrou da aliança que ele fez com Jonatas e perguntou a Ziba, que era servo de Saul, depois de Jonatas, e agora era servo de Mefibosete. Chamou a Ziba e perguntou se ainda havia algum sobrevivente da família de Saul. Ziba falou que existia sim Mefibosete, né? Mas era aleijado. O rei não perguntou como que era Mefibosete, se ele tinha saúde, se não, mas o Ziba procurou diminuir Mefibosete, né? Tem aquele lá, mas ele é aleijado. Muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né? A gente fala assim, aquele lá é drogado. Tem aquele lá, mas aquele lá é bêbado. Tem aquela lá, mas aquela lá é adúltera. Tem aquele lá, mas aquele lá é um comerciante falido, quer dizer, não merece a atenção de Deus, né? E nós não podemos cair nessa armadilha, não, tem que vigiar. Porque Deus olha para a gente e nos vê perfeitos, né? Ele não olha para os nossos defeitos, né? Ele chama a gente para vir como a gente está, e depois ele vai transformando. E Davi mandou chamar Mefibosete. Mefibosete pensou que ele ia morrer, porque quando o rei chama, ou é para abençoar, ou é para mandar matar, né? E aí ele falou que agora eu tô perdido, né? O rei me chamou, ele vai me matar, né? Mefibosete era que nem essas pessoas assim que são pessimistas, que não têm amor próprio. Eu não sou nada diante de Deus. Deus esqueceu de mim. Ixi, eu sou a pessoa mais sofrida desse mundo. Eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho qualidade nenhuma. E a pessoa vai se diminuindo e não vê as qualidades dela, não vê que ela é uma pessoa adorável, que ela tem qualidades sim, que ela tem atributos, né? Nós temos que ser assim, se nós não nos amarmos, quem que vai nos amar, né? Então a gente tem que valorizar sim o nosso eu, tem que valorizar as nossas qualidades sim, mas Mefibosete só estava lá esperando a morte só, que ele achava que ele não servia mais para nada, né? E aí ele chegou diante do rei, né? Inclusive ele falou assim, o que o rei quer com um cão morto que nem eu, né? Cão, quando fala cão na Bíblia, é uma pessoa desgraçada, uma pessoa que não vale nada,
é uma pessoa amaldiçoada, né? Cão é como se fosse um xingamento para os judeus, né? E aí, mas Davi falou esse versículo aqui para ele não temer, que ele não ia morrer, ele não foi chamado para matar, para morrer, mas ele foi chamado para ser abençoado. E Davi abençoou Mefibosete, devolveu as terras que o Ziba tinha tomado dele, né? E chamou Mefibosete para morar no palácio e comer todos os dias na mesa do rei. Mefibosete, finalmente, ele foi honrado. Ele pensou que ele estava esquecido lá, que ninguém lembrava mais dele, mas Davi tinha feito uma aliança com Jonatas e não se esqueceu. Deus fez uma aliança com você e ele não se esqueceu dessa aliança. Ele prometeu te abençoar e ele vai te abençoar. Ele está te chamando para vir até Jesus, para aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele tem muitas bênçãos para te dar. Não pense que você não merece a graça de Deus, que você não merece ser abençoado. Você merece sim, a salvação é para todos, as bênçãos são para todos. Tome posse da sua bênção. Ouça o chamado do rei. O rei está te chamando porque o rei fez uma aliança contigo e Deus não vai quebrar essa aliança. Deus te ama muito. Deus quer prosperar na sua vida. Deus quer te alegrar o seu coração. Não há motivo para você estar triste, desanimado desse jeito, achando que ninguém te ama, que você está esquecido. Não, você está enganado. Deus te ama muito, Deus quer te abençoar, Deus está te chamando para comer na mesa dele, na mesa do rei, para ter fartura na sua vida, fartura material, fartura espiritual. Deus quer reconstruir o seu lar. Deus quer tirar você dessa depressão. Levante-se, levante-se e vá de encontro com o rei, porque ele quer te abençoar. Você faz parte da linhagem real, você é filho do rei. Você merece estar na presença do rei. Aceite Jesus como seu Salvador e venha morar na presença de Deus. Assim como Davi restituiu tudo aquilo que Mefibosete tinha perdido, ele vai restituir tudo aquilo que o diabo tirou da sua vida. Você só precisa dar um passo. Você só precisa deixar Deus trabalhar na tua vida. Que Deus te abençoe, curta e se inscreva.